Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu tenho mas eu tenho um problema com o Dr. Wuest. Eu sinto que ele foi um dos grandes eruditos no grego no século XXI, não é? O meu problema com ele é que ele define muito bem da maneira correta. E o Senhor usou isso que você está falando para me mostrar o que era a natureza pecaminosa. Então considero esse homem alguém muito importante. Mas o problema que tenho é que eu não acho que ele entendia a cruz como deveria ter entendido. Concordo. Enquanto lemos tudo que ele escreveu, dissertações que ele escreveu sobre Romanos 6, 7 e 8, discordamos veemente do Dr. Wuest em alguns pontos. Sei que na manhã cedinho no meu escritório, quando ele me mostrou através das anotações do Dr. Wuest, e dos comentários que ele escreveu sobre Romanos 6, ficou muito claro, mas ele nunca falou como vencer isso. E isso me foi revelado algumas semanas depois em oração. A resposta pela qual você busca está na cruz. E ele nunca disse isso. Nunca disse. Na realidade, a ideia que ele tinha da atividade da natureza pecaminosa depois da salvação era diferente da minha e da sua. Mas o que ele está provando aqui no contexto de Romanos 6 e 1 é que todo o capítulo está focalizado na verdade da natureza pecaminosa que habita no cristão. Então, quando Paulo começa a sua dissertação da Igreja de Roma em sua santificação, como viver para Deus, a primeira coisa que ele apresenta é o tópico de que a natureza pecaminosa ainda existe no cristão e para continuarmos a crescer como devemos, temos que saber lidar com essa verdade. Então, ele delineia ali, e como eu mencionei nesse parágrafo que li, ele usa o conhecimento dele do texto bíblico e ele entende muito desse processo que me prova, sem dúvida alguma, seguindo o contexto da passagem que estamos lendo, que em Romanos 6 estamos falando da natureza pecaminosa, toda vez que o substantivo hamartia é usado para descrever o pecado. Isso 16 vezes, e o pecado, como traduzimos, 17, mas uma dessas vezes ali é um verbo. Se a natureza pecaminosa estiver governando o cristão, não estamos falando de um não crente, mas de um crente. Se a natureza pecaminosa estiver governando sobre um crente e esse crente não entender a cura para aquilo, ele não entende e tem dificuldades tentando viver para Deus, mas ainda assim é governado pela natureza pecaminosa, eu acredito que dele mesmo, e não importa o que ele tente fazer fora da cruz, ele não vai conseguir vencer esse negócio. Eu concordo, mas temos que tomar cuidado porque Deus trata com cada um de nós de maneira diferente. Existem, como eu vou dizer, variáveis em todo o coração e toda situação. Mas a verdade é que, se tentarmos vencer o pecado sem o conhecimento de onde colocar nossa fé, isso não vai acontecer. Exatamente. Essa pessoa pode crescer até um certo ponto e mas para o lugar onde Deus quer que eles estejam, eles não vão conseguir chegar até lá, pois, como você falou, a natureza pecaminosa está em nós por razões disciplinares. Se não abordarmos isso corretamente, esse propósito disciplinar vai nos prender em uma área de derrota. E não estou falando de um homem vivendo nas trevas, cheio de pecado, onde tudo que ele faz é pecado. Estou falando de um cristão que não consegue ter uma atitude melhor ou vencer uma ação que está acabando com ele, espiritualmente falando. É verdade. Eu quero que você coloque de volta aí na tela, por favor,
O mais triste é que a igreja moderna meio que não tem entendimento da natureza pecaminosa e consideramos isso como ignorância, não de uma maneira sem educação, mas descobri que os batistas entendem isso um pouco melhor do que a maioria dos pentecostais. A maioria dos pentecostais, pelo menos no que sei, não tem entendimento algum sobre isso. Não entendem, é como se você estivesse falando uma língua estranha. Quando você estava no seminário dos Batistas do Sul, você chegou a escutar alguns dos professores falando sobre o tópico da natureza pecaminosa? De uma certa forma, estou tentando me lembrar em termos de meus estudos, que faz muito tempo que isso passou, estudamos muitos tópicos diferentes, mas o Dr. Drumright provavelmente é o meu professor favorito sobre o Novo Testamento. E você até falou para mim que tem um livro dele, o Dr. Hilbert Drumright, um grande homem de Deus. Ele ensinava teologia do Novo Testamento e acho que na grande maioria deles, o foco dos Batistas do Sul, não só no seminário, mas quando você escuta eles pregando, eles focalizam mais na cruz, mais no pecado, do que pentecostais. Acho que os pentecostais vão além disso. Então, eu concordo com o que você está dizendo, ainda que eu não estive, o que vejo na televisão é o que eu sei a respeito deles quando falo dos Batistas do Sul, mas eu tenho uma pergunta em relação ao que você está dizendo, é por quê? Por que é que você falou isso? E é verdade. Por que é que nós, pentecostais e até os não pentecostais, projetamos outras coisas para curar a natureza pecaminosa? Ah, você meio que me deixou confuso. Como assim? Quero dizer, usam jejum e oração e tal. Todos sabemos quão terrível, quão importante ela é. Por que fazemos isso? E acho que, se posso tentar responder, a grande maioria aprendeu, grande parte da nossa teologia está conectada à doutrina do Espírito Santo, que é linda. Mas, pessoalmente, para mim, abandonamos um conhecimento crescente da soterologia, que é a doutrina da salvação, a doutrina da cruz e tudo que envolve ela, que também dá na santificação. Saímos da doutrina do Espírito Santo e depois que fizemos isso, nós já pregamos, já experimentamos, já vivemos o grande dom da salvação, fomos perdoados, depois fomos batizados com o Espírito Santo, talvez até no mesmo dia, e nós, como pregadores, temos que adicionar algo, mas já adicionamos a salvação. Falamos que a pessoa tem que ser batizada no Espírito, e aí inventamos uma outra coisa, que talvez seja uma ênfase no jejum, e por aí vai. Mas eu acho que o que eu escuto você dizer, e eu estou provavelmente dizendo amém, coitado de mim, para isso que é assim, eu acho que temos que voltar e corrigir nossas primeiras obras. Dr. Gray, acho que tem um problema nisso aí. Não é voltar para isso, nunca estivemos aí, fora da salvação. Mas o que quero dizer é voltar para a cruz, é o que quero dizer. Mas nunca passamos por isso. Tivemos que passar aí para ser salvos. Eu sei, mas era algo mais simples. Jesus morreu por mim e depois vive em outra coisa. Nunca chegaram até a cruz em relação à santificação. Mas para sermos salvos, todos nós tivemos que ir até a cruz, não é mesmo? Sim, mas aí é justificação. A pergunta ou o ponto que quero fazer é que não permanecemos lá o bastante para desenvolver. Eu posso fazer um comentário, pois acredito que as 5 palavras que escolhemos descrevem o que acontece com grandes partes do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, falamos de ignorância, as pessoas não conhecem a natureza pecaminosa. Em segundo lugar, as pessoas negam que a natureza pecaminosa existe. Em terceiro lugar, algumas pessoas admitem que existe uma natureza pecaminosa, mas inventam uma teologia que, por causa da natureza pecaminosa, eu vou sempre ter que pecar um pouco, talvez todo dia, mas se eu ficar cansado.
Chamamos isso de desculpa. Não está resolvendo o problema com a natureza pecaminosa. Quando o assunto é o grupo pentecostal, aqueles que realmente odeiam o pecado, como você mesmo, eles se encaixam na categoria de luta. Aprenderam que você tem que lutar contra esse desejo, te davam metodologias diferentes para lutar contra esse desejo. Muito disso envolvia orar em línguas e tinha a ver com batismo, e talvez não. Talvez era mais sobre o tipo de roupa que você usava e o cabelo que você penteava de uma certa maneira, ou a barba porque você não tinha, e o que inventávamos como santidade, mas era algo externo, e você dizia, você tem isso dentro de você e tem que lutar contra isso, e ficamos até orgulhosos da luta, e dizíamos assim, eu vou lutar contra isso, eu vou jejuar, e por aí vai. Eu amava esse tipo de pregação. Claro, era uma pregação boa, mas você sempre continuava lutando, e não era o que Deus queria para a santificação. Estávamos entrando na graça e no descanso, que é a quinta palavra do nosso estudo sobre a natureza pecaminosa. A única forma correta de lidar com a natureza pecaminosa que mora dentro de nós não é só lutar, ou se entregar a isso, ou ser ignorante a respeito disso, mas descansar no que Cristo fez por nós. E é por isso que Paulo, em Romanos 6, nos leva de volta à experiência de salvação, quando fala sobre nos trazer ao conhecimento de como ser santificado. O que não sabíamos, os detalhes que não entendíamos, que aconteceram no dia que fomos salvos, você está certo, experimentamos, mas não tínhamos a menor ideia do que tinha acontecido. Estava operando em nós, mas não sabíamos como foi ou o que foi. E Paulo disse, você tem que saber o que a morte no Calvário trouxe para você, para que você coloque sua fé nisso e não em outra coisa. E esse é o conteúdo verdadeiro de Romanos 6. Muito bem, isso eu entendo. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Faça a pergunta e vamos responder no próximo programa. Com o que você descreveu, tudo isso é verdade. Mas voltando para a conversão, na conversão, muita gente foi liberta do pecado. Claro, todos eles são. Não perca o programa de amanhã. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença.